Abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6 e leamos primeiramente o versículo número 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Agora vamos para o versículo número 12 e continuemos com a quinta petição: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora vamos para o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora vamos para outro texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo número 4. Efésios, capítulo número 4. Versículo de número 31, 32 e vamos ver o capítulo número 5 também, versículo número 1 e 2. Então, Efésios 4. Versículo número 31, diz assim a palavra: Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos para o texto da nossa doutrina, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor, ou domingo de número 51. Domingo de número 51, Catecismo de Heidelberg. Domingo 51. Qual é a quinta petição? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Assim, nós também encontramos esta evidência de tua graça em nós, que somos totalmente determinados a perdoar o nosso próximo de todo o coração. Deixem, por favor, abertas suas Bíblias lá em Mateus capítulo 6 e também na parte do catecismo que nós acabamos de ler. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, pois tu tens nos trazido a tua presença para nos falar pela pregação do Evangelho. E que neste momento, Senhor, teu Espírito Santo opere em nossos corações de tal modo que reverentemente possamos estar te adorando com a doutrina que nós iremos receber mediante a pregação do Evangelho. Que todas as dificuldades que possamos ter, tanto aquele que comunica como aqueles a quem é comunicada a mensagem, possam estar recebendo o Evangelho na doutrina da tua palavra que nos será proclamada nesta manhã. Que Jesus Cristo possa nos falar mediante o fiel Evangelho que nos será ensinado. Perdoa os nossos pecados, assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, uma das melhores sensações que eu tenho é quando eu tenho as minhas contas pagas. Cada conta que eu pago, eu sinto uma alegria, eu sinto um alívio verdadeiramente. E aquela satisfação, mesmo sabendo que o meu bolso vai estar com mais espaço do que antes de eu pagar minhas contas. Pergunto a você, não é tão bom sabermos que tudo está em dias? A luz,
a água e as contas do cartão de crédito. É uma sensação muito boa, muito alegre para cada um de nós. Agora, pense na oração que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Uma das petições, a quinta petição, nela o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orarmos pensando em nossos pecados como sendo dívidas com Deus. O Senhor Jesus, Ele disse e nos ensinou a orar assim: quando você orar ao Pai, diga: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a quinta petição da oração do Senhor. Isso mesmo, amados irmãos e irmãs, nós somos instruídos por Jesus a orar ao Pai como devedores, pedindo perdão, assim como perdoamos nossos devedores. E aqui nós temos a oração, a doutrina da oração pelo perdão. Perdão concedido por Deus a pecadores que graciosamente também perdoam quem os ofendeu. E para sermos mais instruídos nessa doutrina de Jesus Cristo, é que o Senhor nos traz aqui nesta manhã para nos falar a sua palavra. E eu falo essa palavra, eu prego essa palavra a vocês no seguinte tema: um filho devedor que perdoa seus devedores pede perdão ao gracioso Pai. Esse é o tema da nossa pregação desta manhã. Um filho devedor que perdoa seus devedores pede perdão ao gracioso Pai. Quem é o filho devedor? O filho devedor é você. Você que é discípulo de Jesus Cristo. Você sabe muito bem, mas não custa nada eu lembrar a você que quando o Senhor Jesus, Ele nos salva, Ele nos faz discípulos dEle e ao mesmo tempo Ele nos faz filhos de Deus por adoção. Assim você que, mediante a graça de Deus, creu em Jesus Cristo com verdadeira fé, você não é apenas um aluno de Jesus, mas quando Jesus chamou você, você foi chamado porque o Pai quis adotar você como filho dele. Agora entenda, a nossa adoção graciosa, ela não cancela o nosso pecado diante de Deus. Perdão, a nossa adoção graciosa é o contrário que eu quero dizer. Ela cancela o nosso pecado diante de Deus. Porém, essa adoção, ela não elimina nossa natureza pecaminosa. Pelo sangue de Jesus, nossos pecados, de fato, eles foram totalmente cancelados. Ou seja, os nossos pecados, eles não são levados mais em conta. Aquilo que a Bíblia fala de imputação. Eles não são mais levados em conta para a nossa condenação diante de Deus. Porém, você e eu, nós, continuamos com o nosso pecado original, aquilo que a Bíblia chama de natureza velha. E por isso, diariamente, eu, você, nós pecamos contra Deus. É por causa dessa natureza velha, é por causa daquilo que nós conhecemos como pecado original. Então, se a adoção que nos faz ter o privilégio gracioso da justificação, ou seja, o cancelamento de nossos pecados, se essa adoção ela cancelasse o nosso pecado original, será que Jesus ele nos ensinaria a quinta petição da oração dominical? Será que Jesus ele nos ensinaria a nos dirigirmos a Deus pedindo perdão a Ele pelos pecados que nós cometemos? De modo nenhum. Portanto,
Você ora a Deus como um filho devedor, pois é um filho pecador. Peca todo dia e ainda há o mal em você. E por isso Jesus ele nos ensinou e nos ensina agora a orarmos pedindo perdão ao Pai. Em nossa confissão, no Catecismo de Heidelberg, nós reconhecemos esse nosso estado de pecadores que têm sido perdoados e que devem diariamente clamar a Deus por perdão, confessando a Ele os seus pecados, pedindo a Deus o perdão por esses pecados. Veja a nossa confissão no domingo 51, novamente. A pergunta é: qual a quinta petição? E a resposta é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, aí vem a explicação: por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós. Ponto. Pare por aí, por favor. Dá para você notar muito claramente que nós chegamos a Deus como miseráveis pecadores. Nós falamos isso na nossa confissão. Miseráveis pecadores, pedindo a Deus que nossos pecados diários, transgressões, e o pecado original, isso que o catecismo fala sobre o mal que ainda há em nós, não sejam colocados em nossa conta, não sejam imputados. Assim, meus amados irmãos, nós confessamos que somos filhos devedores, conscientes de nossos pecados, conscientes de nossa maldade, que é a nossa corrupção em Adão, filhos devedores que dependem diariamente do perdão de Deus, nosso Pai. E esse clamor pelo perdão, ele não é baseado em alguma coisa que eu tenha feito, ele não é baseado nem na oração que eu estou fazendo. Esse pedido de perdão, ele é baseado no sangue de Jesus. Isso mesmo. Como nós dizemos no catecismo, eu acho que você deu para notar isto, quando nós falamos por causa do sangue de Cristo. Perdoa-me por causa do sangue de Cristo. Mas aí surge uma pergunta. Você pode ficar pensando, diante disso que eu estou dizendo a você: como sou um filho devedor, se Jesus ele pagou todos os meus pecados na cruz e me justificou na sua ressurreição? Porque isso nós somos ensinados a cada momento, e os seus pecados todos eles foram perdoados por causa do sacrifício e morte e ressurreição de Jesus Cristo. É verdade isso. O que eu estou dizendo não contraria essa verdade. Quando você, meu irmão, minha irmã em Jesus, mediante a verdadeira fé, confessa seu pecado a Deus, crendo no sacrifício e na ressurreição de Jesus, o Cristo, você recebeu a remissão, ou seja, o cancelamento de todos os seus pecados. Não ficaram nem um só sem ser perdoado. O Evangelho ele nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos ter a certeza assim do
perdão eterno. Nossos pecados não são mais contados para a nossa condenação, pois Deus, Ele rasgou o escrito de dívida. Deus, Ele cancelou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, mediante o único e perfeito sacrifício de Jesus, morte e ressurreição do seu Filho. Mas, ao mesmo tempo, outras partes dessa verdade devem ser lembradas a nós, porque essa verdade tem partes e devemos lembrar dessas partes. Uma outra parte dessa verdade sobre o perdão que a Escritura garante para nós que estamos em Cristo, perdão de nossos pecados. Uma outra verdade é que nossos pecados diários, eles entristecem a Deus, e que todo dia nós devemos confessar nossos pecados a Deus. Isso é ensino da Escritura. Veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele exortou aos crentes a não pecarem, pois o nosso pecado entristece o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo número 20, bem pertinho da leitura que nós fizemos. Veja em sua Bíblia, por favor, Efésios 4, versículo 30, perdão. Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você está vendo aí em sua Bíblia? Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele fala do Espírito de Deus aqui, que é o Espírito Santo. E aqui nós estamos ouvindo a exortação do apóstolo dizendo que os nossos pecados diários, eles deixam Deus triste conosco. Aliás, eu tenho que dizer a você que esse é o principal motivo para não querermos pecar contra Deus, pois nós sabemos que o pecado que cometemos cada dia, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações, seja por ação, seja por omissão, cada um dos pecados, seja um pecado grosseiro ou seja um pecado mais sutil, esse pecado, ele deixa Deus triste. Deixa nosso Pai, que graciosamente nos amou muito, ao ponto de nos dar seu amado Filho para morrer em nosso lugar, deixa Ele triste. Então, uma outra parte da verdade do perdão garantido em Jesus Cristo é que, mesmo com o sacrifício e morte e ressurreição de Jesus, mesmo com a intercessão de Jesus 24 horas por dia lá na direita de Deus em nosso favor, mesmo assim, cada pecado que cometemos contra Deus entristece a nosso Pai, e por isso temos um dos motivos para Deus requerer de nós a confissão diária de nossos pecados. Nós podemos pensar na palavra que o Senhor dá a nós em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9, a carta do apóstolo, ela diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Deus o Pai, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o perdão que temos em Jesus não faz nossos pecados diários aceitáveis diante de Deus, coisas leves diante de Deus, e nem nos dispensa do dever de confessarmos os nossos pecados diariamente ao Senhor. É ensino bíblico. Confesse, recorra a Deus por seus pecados diários. Isso é uma parte da verdade. E outra parte da mesma verdade do perdão em Cristo é que aquele que tem sido perdoado, ou seja, a pessoa que tem sido perdoada por Deus,
ela manifesta perdão. Vocês notaram a petição que Jesus nos ensinou, a quinta petição. Se quiser voltar de novo para ela, para ver, ler parte por parte, você pode fazer. Jesus, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Preste atenção no detalhe: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa petição nos força a pensarmos se somos filhos adotivos de Deus. Pois qual uma das marcas, ou seja, um dos sinais de um verdadeiro filho ou filha de Deus? Como eu sei se eu tenho sido perdoado por Deus em Cristo Jesus? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma das marcas ou sinais de nossa adoção em Cristo é a manifestação da graça do perdão a quem nos ofendeu. Graça do perdão a quem nos ofendeu. Eu acho que você prestou bem atenção à exortação que o apóstolo Paulo ele fez aos crentes em Corinto. Perdão, em Éfeso. Na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele exortou os crentes da seguinte forma. Efésios capítulo 4, versículo 31, o apóstolo pelo Espírito disse: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E no versículo de número 32, o apóstolo Paulo ele disse: antes, ou seja, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Parece que ele está falando para nós sabermos bem como devemos nos comportar antes, para evitarmos brigas, durante uma briga, depois de uma briga, porque ele fala: longe de vós amargura, longe de vós cólera, você ficar vermelho de raiva, longe de vós ira, longe de vós gritaria, longe de vós blasfêmia, ou seja, xingamentos, difamações, toda malícia. Coisas que são bem peculiares em encrencas, em brigas, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja na rua, nos nossos relacionamentos. Ele diz: isso longe de vocês estejam. E ele entra no capítulo número 5, na divisão que foi dada, aqui que temos em nossa Bíblia, da seguinte forma: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que é que eu posso concluir nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs? Quando eu exerço o perdão, eu não estou se mostrando como um homem bom, ou como no caso das senhoras, uma mulher boa, ou até na moda de hoje, porque o mundo hoje está tão mal que se você perdoa as pessoas vão chamar você de besta, de boboca, de bocó. Mas olhando de outro lado, eu não estou mostrando e declarando aos outros: olha como eu sou bom, eu consigo perdoar as pessoas que me ofendem. Eu cristão, você cristã, mas quando eu exerço o perdão, sincero perdão,
Deus é que está mostrando que eu sou um filho amado dele. Você entendeu o que eu falei? Deu para prestar atenção no que eu falei? Quando você está perdoando, é Deus em você dando testemunho: olha aqui, um filho e uma filha minha. Meu ato de perdoar graciosamente, quando a gente fala graciosamente, a gente está dizendo graça, graça é presente. Não é perdoar por causa do mérito de alguém, não, é porque pela graça, favor imerecido. Quando eu graciosamente perdoo a minha esposa por alguma ofensa que ela tenha praticado contra mim, ou meu esposo por causa de alguma ofensa que ele praticou contra você, o seu esposo no caso, contra você, pecou e você o perdoa. Quando você perdoa seus filhos, ou você perdoa seus pais, quando você perdoa um irmão dentro da igreja, ou qualquer outra pessoa fora da igreja, quando você faz isso, você está manifestando que o Espírito de Deus está em você, você está manifestando que você é um filho de Deus, e assim Deus está testemunhando dele mesmo em você. Assim Deus está deixando muito claro para as pessoas: olha aqui um filho amado meu em Cristo Jesus. Pois, meus amados irmãos, quem recebe o perdão, quem recebe a graça do cancelamento dos seus pecados, doa, ou seja, dá a graça do perdão aos seus ofensores. É simples Jesus fala isto. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É Jesus que está falando isso para nós. Portanto, você que é um filho e filha de Deus, você tem sido perdoado por seu Pai Celestial. E por isso lute, reprove quaisquer sentimentos de amargura, de inveja, de inimizade, de ódio, de vingança, de intrigas, de malícia. Reprove isto. Combata esses sentimentos. Tais sentimentos, eles surgem em nossos corações quando nós somos ofendidos. Quem de nós aqui, sendo pecadores como somos, não sentem esses sentimentos, essa semente em nossos corações, surgindo em nossos corações, quando somos ofendidos? Mas eu quero dizer a você, pelo Evangelho, tais sentimentos não podem e nem devem prevalecer em nossos corações, corações de filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, você percebeu, você notou no texto de Efésios, que a nossa referência, o nosso modelo para perdoar os nossos ofensores, não está na pessoa que nos ofendeu, não está em uma criatura, está em Deus. Você notou o que o apóstolo Paulo ele falou? No versículo de número 32 ele diz: antes sede uns para com os outros bondosos, pacientes. A palavra grega usada aqui por Paulo em perdoando-vos é uma palavra que é sendo graciosos uns com os outros, como também Deus em Cristo foi gracioso com você. E o sentido está sendo aqui expresso: nos perdoou. Então a referência, o modelo que ele chama a igreja a ter para exercer o perdão é Deus e seu amor, que ele se revelou a nós em Cristo, nos perdoando em Cristo e por meio de Cristo, ele sendo bondoso para conosco, ele sendo paciente para conosco.
Ele perdoando-nos. E veja no capítulo 5, versículo 1, ele disse sede. Ele não está dizendo, por favor, faça isso. Não, ele está dando um mandamento. Sede, pois imitadores de Deus. Filhos que amam seus pais, eles tentam imitar seus pais naquilo de bom que eles fazem. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amor, 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 amor de Deus que em Cristo nos perdoa. Então eu pergunto: temos ou não temos um novo coração dado pelo Pai a nós? Temos ou não temos provado o novo nascimento gerado pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Pai? Somos ou não somos criaturas novas em Cristo Jesus? Somos ou não somos filhos de Deus, nosso Pai, que por causa de Cristo Jesus e da sua maravilhosa obra na cruz e na ressurreição nos perdoou? Jesus é ou não é o nosso sumo sacerdote eterno, que está à direita de Deus Pai, intercedendo ao Pai por nós, filhos devedores? Se você é um filho ou uma filha do gracioso Pai Celestial, se você foi feito nova criatura em Cristo Jesus, se você tem o Espírito de Deus morando, habitando em você, se você tem o Espírito de Deus, o fruto do Espírito que é amor, se você entende que toda obra de Jesus foi e é em favor, ou foi feita em favor por um pecador miserável, como eu e você, então, meu amado irmão, minha amada irmã, como nós não poderemos manifestar a graciosa disposição para perdoar nossos ofensores, assim como o Pai nos tem perdoado? Portanto, para nos ajudar como discípulos de Jesus, como filhos do Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, Ele não queria que nós fizéssemos orações vãs, que não passam de palavras que caem de nossa boca. Ele não queria que nós orássemos como os hipócritas do seu tempo, pedindo a Deus: ó Deus, perdoa os meus pecados, mas eu não estou perdoando quem está me ofendendo, quem me ofendeu. Jesus, ele nos dá uma clara, não tem como a gente enrolar aqui. Jesus nos dá uma clara exortação que reforça essa quinta petição da oração. Veja os versículos 14 e versículo 15 de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Não tem como nós torcermos essa palavra de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito claro isso que Jesus está falando aqui. Não tem como nós escaparmos.
Essa é uma advertência forte demais, que nos faz entender que sem perdão não há e não haverá perdão. Como assim, pastor? O que significa isso? Entenda, se a minha disposição do coração e se a minha prática de vida hoje, mesmo eu sendo crente, dizendo que eu sou crente, não é perdoar quem peca contra mim, quem me ofende, então eu não posso dizer que tenho sido perdoado por Deus e que serei perdoado no dia final. Chegaram alguns irmãos agora, eles precisam que a porta seja aberta. Bruno, por favor. Então, estamos no texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 14 e 15, seguindo a exposição do Catecismo Heidelberg, o domingo 51. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, Jesus Cristo, ele falou para nos estimular a vivermos a nossa vida como filhos de Deus, manifestam o sinal que são filhos de Deus, que é perdoar os ofensores. Então, Jesus Cristo, no final da oração, para reforçar a quinta petição, ele fez uma advertência muito forte para que nós possamos assim entender que sem perdão não há e não haverá perdão da parte de Deus. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Se a minha disposição de espírito e se a minha prática hoje, mesmo eu dizendo que sou crente, é não perdoar aqueles que pecam contra mim, é não perdoar os meus ofensores, então eu não posso dizer que eu tenho sido perdoado por Deus e que serei perdoado no dia final. Em resumo, eu não posso dizer que eu sou um filho de Deus ou uma filha amada de Deus, de modo nenhum, pois, meus amados irmãos, o Evangelho não engana, o Evangelho é a verdade. O Evangelho ele deixa muito claro para nós que quem recebeu a graça do perdão, perdoa e perdoará seus ofensores, independentemente se os seus ofensores são da igreja ou são de fora da igreja. Porque notem o que Jesus ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E agora, para explicar mais ainda, mas usando uma técnica de falar o contrário, o Senhor Jesus disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Talvez você está pensando: mas pastor, o senhor não sabe o que ela fez comigo. O senhor não sabe o que ele fez comigo. O senhor não sabe o que ele fez com a minha filha. O senhor não sabe o que ela fez com o meu filho. Eu não sei não. Mas Deus sabe. E talvez você esteja há anos
magoado ou magoada com alguém. Essa mágoa tem sido a causa da sua tristeza, angústia e ódio no coração. Estou falando algo estranho aqui que não seja a realidade de muitas vidas? Não. Isso lhe perturba o coração, porque você pode não estar sentindo força em você mesmo para perdoar esse ofensor ou essa ofensora. Mas Jesus fala para você agora, pela pregação da palavra. Ele diz para você hoje: não deixe esse sentimento que foi semeado no seu coração por alguém que lhe ofendeu brotar, criar raízes profundas dentro do seu coração, frutificar tristeza, até depressão, frutificar amargura, deixar você uma pessoa amarga, frutificar ódio até mesmo, frutificar até aquele sentimento de vingança. Não permita isso. O Senhor Deus nos fala pela palavra isso. Não permita isso. Entenda que o seu coração, o novo coração que o Espírito Santo deu a você na sua regeneração, ele não é e nem deve ser um campo fértil para que nasça essas frondosas árvores da amargura, do ódio, da inveja, da inimizade, da raiva. O seu coração é um novo coração, e por causa da obra de Deus não é campo fértil para essas árvores, para essa floresta que muitas vezes podem estar querendo se plantar no seu coração. Não. A nossa realidade em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, a nossa relação com Deus, que é uma relação de amor e graça em Cristo, ela não permite, ela não dá lugar para que tenhamos uma vida de ódio, de inveja, de inimizade e raiva. Em Deus nós não temos esse motivo. A nossa relação filial com Deus se manifesta assim em nossas atitudes graciosas para com aqueles que nos ofenderam. Eu disse a vocês e lembrei a vocês o texto de Efésios capítulo 4, versículo de número 32, onde o referencial para essa nossa atitude não é a pessoa que ofendeu, não é outra criatura, mas a nossa referência e modelo é Deus. Porque em Cristo Ele foi gracioso conosco e nos perdoou. E nós, como diz o capítulo 5, versículo 1 e 2, devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, eu não quero desprezar a ofensa daqueles que lhe ofenderam. Nem Deus faz isso. Mas eu quero lhe dar a palavra de Deus que diz a você a como tratar essas ofensas.
Portanto, se você tem alguma amargura, alguma mágoa, ou algum ódio, ou algum sentimento de vingança permanecendo em seu coração, Jesus fala para você: ore. Ore conforme a doutrina que está ensinada a nós na quinta petição. Ora ao teu Pai com toda a força do teu coração, clamando a Ele, pedindo a Ele: Pai, eu quero ser um imitador teu em Cristo Jesus. Ora ao Senhor, chega-te a Deus em humildade, dizendo ao Senhor: Senhor, eu confesso a Ti o meu pecado de não perdoar fulano, beltrano, cicrano, que tanto me ofenderam. Por causa de Jesus Cristo, Pai, não imputes a mim, miserável pecador que sou, essa transgressão de não perdoar, como é uma transgressão semelhante às outras transgressões que entristecem teu Espírito Santo e que são frutos do mal que ainda reside em mim. Ora ao Senhor, dizendo: Pai, dá-me mais amor, dá-me amor para que eu possa sempre ter a disposição de perdoar essas pessoas. Assim, Pai, confirma em mim a evidência da Tua graça, para que eu transborde de amor, ou seja, para que eu seja gracioso para com os meus ofensores. Dá-me mais, Senhor, do Teu Espírito Santo, pois somente por Teu Espírito eu posso manifestar a graça do perdão àqueles que me ofenderam, para assim, Senhor, poder ser uma testemunha do Teu amor por mim. Por esse amor que fez que Tu, ó Senhor, desse assim o Teu Filho amado e perfeito, Jesus Cristo, para ser o pagamento que cancela os meus pecados contra Ti. Para que eu, Pai, possa viver a graça do perdão, perdão que Tu deste a mim, por graça somente, pois me amaste a mim, como um filho devedor que precisa da Tua graça para perdoar graciosamente seus ofensores. Essa é a nossa oração, irmãos, que deve ser conforme o ensino de Jesus Cristo que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã. Essa oração é que Jesus quer ouvir de você, que Deus o Pai quer ouvir de você, e que Deus o Pai atende, porque é feita conforme a vontade dEle. Dessa forma, receba essa palavra de Jesus e ore como um filho devedor, que perdoa os seus devedores, mas que ora pedindo perdão ao gracioso Pai. Amém. Incline sua cabeça, vamos orar.